Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão, temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais, para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Eita, travou bem agora. Tem a parcial, daqui a pouco eu dou. Enquanto isso, nossa última notícia aqui, antes da gente passar para o posse de bola, o Arthur Jorge, o técnico preferido para substituir o Arthur Jorge no Botafogo, é o português Sérgio Conceição. Só que tem André Jardine, campeão olímpico em Tóquio 2020. Matéria PVC na coluna dele, na tela para você e também para você ler depois com mais detalhes. Por que essa história? Porque o Jardine conquistou 5 dos 6 títulos possíveis pelo América do México em 2024. Em 18 meses, hein? Olha lá a fotinha comemorando. E aí começou a ser cotado como treinador do Botafogo, apesar da gente saber que o português Sérgio Conceição tá aí como preferido. O que você acha? Qual deles é melhor? Eu a vida inteira iria atrás do André Jardine em vez do Sérgio Conceição. Para mim, o Sérgio Conceição é um treinador realmente... Não tem nada a ver com o Arthur Jorge. Eu não gosto muito, não gostei muito da passagem do Sérgio Conceição pelo Porto. Muito tumultuada também, muito problemática. Não sei se é um cara que está a fim de vir para o Brasil. Engraçado como a gente já vai tratando do noticiário do Botafogo com o Arthur Jorge coisa do passado. Isso é uma pena, né? Pelo jeito vai sair mesmo, pelo jeito não vai ficar, não vai dar certa negociação para ele continuar no Botafogo. Ele vai acabar rompendo o contrato de forma unilateral. Agora, o André Jardine está fazendo um trabalho espetacular no México. Ele deveria estar sendo disputado a tapa por todos os clubes grandes do Brasil. E lá está agitado também. E a Roberta Barroso tem informado, sim, nas últimas semanas, exatamente tudo sobre os bastidores do Glorioso, do campeão da América. E ela chega nesse Sport Center contando pra gente o que acontece com o Arthur Jorge. Fã de esporte, Arthur Jorge não fica no Botafogo para a temporada 2025. Como a gente já vinha antecipando aqui na ESPN, o clube já via o treinador fora, depois dele ter falado a pessoas próximas no voo de volta da Copa Intercontinental sobre um acordo com o clube do Catar, o que causou muito desconforto internamente. Com isso, o Botafogo viu que seria em vão fazer uma proposta. O time carioca esperava que o técnico honrasse o contrato válido até o fim de 2025. Segundo fontes ligadas ao Botafogo, o treinador não procurou o Glorioso para comunicar a decisão. Quem fez contato com um dos funcionários do clube foi o agente de Arthur Jorge. Agora, a única pendência é o pagamento da multa rescisória de 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo se movimenta em busca do novo comandante, mas, claro, aguarda a oficialização por parte do português. Roberta Barroso, então, contando pra gente sobre Arthur Jorgezinho. Como é que você viu, então, ou como é que você está vendo essa iminente saída, então, do Arthur Jorge, como a Roberta contou pra gente? Eu como, assim, um cara que admirei muito o futebol que o Botafogo apresentou, não só os títulos, claro que foram maravilhosos, né? O Botafogo pela primeira vez campeão da Libertadores, da forma que venceu, né? Tudo que aconteceu no jogo, mas a campanha, né? Um time que veio lá da pré-Libertadores, competição toda, teve dificuldade no início da campanha, foi ter uma arrancada naquela virada ali, né? Dos 6 jogos, né? Nos 3 jogos finais, buscar a classificação. Quando ele chega, eu estava trabalhando, muita honra e privilégio ao lado do Oswaldo Pascoal, no jogo que ele coloca lá, aquele sistema com 4 atacantes, né, Pascoal? 4-2-4, chamou a atenção da gente. Então, assim,
a gente quer ver bons jogos, bons times, e ele mostrou um trabalho maravilhoso. O que o Botafogo apresentou, a evolução da equipe, todo mundo falava da questão emocional, ele trabalhou isso com esses jogadores, mostrou uma força mental muito grande nessa reta final de ano para conquistar o Brasileirão e a Libertadores. Não foi bem nesse jogo lá contra o Pachuca, né? O desgaste físico, tudo que a gente falou, deixou a desejar, acho que até, não sei se ele também, né, envolvido. Agora a gente começa assim, infelizmente, vem a notícia que ele já estava ouvindo proposta. Então você acha que naqueles compromissos ali da final do Mundial já não tinha algum tipo de contato? E não sei se isso também tira, além das comemorações, além da festa merecida que tinha que ter, né, que isso tira um pouco do foco da viagem, de uma nova competição. Não é fácil, não. Mas também ele podia estar com a cabeça já voltada a certo, aceito, não aceito, como é que vai ser. Isso tudo também tira um pouco da concentração. Ele tomou uma decisão, mesclou o time para o jogo contra o Pachuca, e aí o Pachuca machucou, machuca Botafogo, machucou 3-0. E tirando isso tudo, eu fico triste porque vai ter que chegar um novo treinador, tem jogadores que saíram, outros já colocando nas mídias sociais se despedindo, né? Eu vi aí a postagem do Eduardo, do Meia, né? O Almada já tinha ido, o Adrielso também, o Tietê saiu. Então, assim, o elenco está saindo jogadores, e o principal, o gestor desse elenco, que arrumou esse elenco, que conseguiu administrar bem esses jogadores, aproveitar todos, está nessa eminência aí de sai, não sai, está mais para sair pelo jeito, vai sair, né? Pela informação da Roberta, que é muito competente. Então eu vejo assim, o Botafogo vai começar tudo de novo. Isso não é bom. É o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Para mim entraria, se mantém, pelo menos o treinador mantém, vai buscar o quê? 2, 3 peças, aí o Textor tem grana para isso, a SAF do Botafogo tem grana para repor, mas não, além dos jogadores, tem a comissão técnica toda para um início de um trabalho com um ano lotadinho de compromissos, né? De muitos compromissos. Claro. Tem só um Mundial aí no meio do ano. Então, assim, me faz assim, ficar um pouco, a palavra triste, mas assim, a gente vibrou tanto com o Botafogo, gostou tanto dessa volta do Botafogo às conquistas, aos títulos, e aí tem essa notícia. Acredito que o torcedor do Botafogo não esperava isso, depois de tanta alegria. Então eu estou como torcedor botafoguense preocupado. E aí, Zinho, a gente tem alguns nomes já sendo procurados, especulados, e um dos nomes é o do Sérgio Conceição. A gente tem uma tela que mostra um pouco do trabalho desse treinador que comandou o Porto com muito sucesso. Por 7 temporadas conquistou 11 títulos, entre eles 3 vezes o campeonato português. Olha que belo aproveitamento, de quase 80%. A média de gols marcados é alta, é boa, 2,1, e a média de gols sofridos de 0,8 gol por jogo. Pascoal, só então explicando aqui rapidamente aquela dança das cadeiras. A informação que está na Gazeta dello Sport agora bom, a gente acabou de mostrar o jogo do Milan com a Roma. E a informação na Itália é que a permanência do Paulo Fonseca no Milan dependeria do resultado do jogo de hoje. O jogo terminou empatado, a Roma não tá bem, hein? Com a Roma dando sufoco no Milan e com o Paulo Fonseca sendo expulso ainda no primeiro tempo. E a informação de agora é que ele está por um fio. E o que eles informam é que o Sérgio Conceição, a gente tem aí o momento da expulsão, né, do Paulo Fonseca, a gente vai ver. E o Sérgio Conceição, ele tinha propostas, segundo a Gazeta, de clubes brasileiros e do Wolverhampton. Disse não ao Wolverhampton e não a clubes brasileiros, tanto que o Wolverhampton foi atrás do Vitor Pereira e acertou com o treinador que estreou na semana passada e já tem um bom desempenho. E ele também disse não, segundo a Gazeta, aos clubes brasileiros, porque ele já tem um acordo com o Milan. Então isso deve ser oficializado aí nos próximos dias. A saída do Paulo Fonseca e a chegada do Sérgio Conceição por lá, então fica mais distante também do Botafogo. Se fosse o Sérgio Conceição pura e simplesmente pro Botafogo, me dá o papel que eu assino agora. Sei.
Se você é quem, o Botafogo? Se eu sou o Textor, me dá o papel, assina o Sérgio Conceição agora. Ah, você como Botafogo assina. O treinador é competente, ele é muito bom treinador. Veja como é que jogava o Porto. É o momento da expulsão ali do Paulo. Né? Ele é muito bom treinador, sabe montar time do estilo que o Botafogo tem, do elenco do Botafogo. Gosta desse estilo mais agressivo, como era o Futebol Clube do Porto. Né? E eu já não sei se o Paulo Fonseca contempla isso. Porque é um treinador que gosta mais da posse de bola. Mais do trabalho, da bola mais costurada. Que não sei se o Botafogo quer o Paulo Fonseca também. De repente, se for o Paulo Fonseca. Se fosse o Luiz Castro? Não, eu perguntei só. Porque estavam falando tanto do Luiz Castro em tudo que era clube. O Luiz Castro, eu vou contar o que eu sei. Sei. O Luiz Castro no Grêmio e no Santos, ele não foi contratado, não conseguiu chegar a um acordo, porque ele pediu ao presidente do Santos e ao presidente do Grêmio que ele queria todo o futebol. Ô, louco. Da base ao profissional. Todos seriam nomes indicados por ele para administrar. Aliás, ele é um treinador que conhece muita base. É um treinador que foi formado como técnico de base e ele sabe, ele faz bom trabalho na base. Ponto. Mas entre ser o treinador principal e querer todos os elementos da ponta do profissional até a base, há uma outra situação que não foi contemplada. Não dá para contratar o Luiz Castro, né? Nem o Luiz Castro não foi no Grêmio. Mas não só o Botafogo, nenhum clube brasileiro, depois do que ele fez aqui. Você vai contratar sabendo que ele pode ir embora a qualquer momento? Eu não contrataria. O Bruno, aí eu já penso da seguinte forma: tem multa no contrato? Tem multa no contrato agora do Arthur? Tem a multa. O time do Catar vai pagar a multa? Tem que pagar, né? Então, e está dentro da lei. Então não venha me pedir para comandar o futebol todo, né? Exatamente. Essa é a parte que o Zinho fala e ele tem absoluta razão, Zinho. Tem multa, mas, eu quero o futebol todo. Aí ele bota um treinador em cada divisão. Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, analista de desempenho. Traz todo mundo, né? Legal. O Portugal que inventou o futebol. Então traz todo mundo para comandar o futebol todo de um clube. Aí vem o mundo árabe e oferece 3 vezes mais do que ele ganha. Não está errado, não. Tem que pensar na parte financeira. Mas aí você pediu o futebol, trouxe todo mundo. E agora? Como é que fica esse futebol? Aí a parte financeira falou mais alto, você foi embora. Então não me venha com essa, né? Eu não correria esse risco. Não, então, essa é uma situação que foi vivida pelo Luiz Castro. Por isso, quando você perguntou, eu até tomei um susto, porque eu acho que no Botafogo ele não tem... eu não contrataria ele em nenhum clube aqui do Brasil. O Textor ficou muito chateado com ele. Claro. Isso a gente sabe que o Textor... Agora, o Botafogo está perdendo boa parte do time. A gente falou, quando acabou a Libertadores, que o Botafogo perderia entre 7 e 9 jogadores. É só você contar o que está acontecendo no Botafogo. E agora perde o treinador também. Então você tem que repor técnico, comissão técnica e entre 7 e 9 jogadores. Eu não sei se o Textor vai dispor toda essa verba para fazer tudo isso. Uma peça, pelo menos à altura, um pouquinho superior ao Otero. E o Botafogo, Vinícius? O Botafogo está de olho no mercado, ainda tem um treinador no papel, que é o Arthur Jorge, mas já está se mobilizando para contratar um substituto, porque falta só o pagamento da multa rescisória. A gente falou muito sobre isso no final de semana. E além de observar o mercado para contratar um técnico que jogue de maneira ofensiva, esse é o perfil traçado pelo Botafogo, o time também tenta contratar jogadores pensando até nas saídas que já foram confirmadas, né? A gente falou muito de Marçal, Tietê, o próprio Pablo, zagueiro, que pouco jogou, e o Gatito Fernandes, que não era um titular absoluto, já não tinha mais a mesma importância que em anos anteriores, mas que era um reserva de muita segurança nas partidas em que o John era poupado. O Gatito Fernandes voltou para o Paraguai, ídolo do Botafogo, e agora o Botafogo precisa de um reserva imediato para o John. O nome identificado foi o do Léo Link. Nas últimas horas, o time fez uma proposta oficial para o jogador do Atlético Paranaense, que foi muito bem quando precisou, depois da saída do Bento, mas que acabou perdendo um pouco de espaço, especialmente nessa reta final de temporada, no segundo semestre, quando o Mikael vira o titular absoluto. O Botafogo entende que é um atleta que já se provou na Série A do Campeonato Brasileiro, quando preciso,
quando foi preciso, e que tem potencial de revenda, né? Que é um jovem que já foi cobiçado por clubes da Europa. Então, Léo Link é o nome que o Botafogo tenta trazer para ser o substituto imediato, para ser o reserva imediato do John. Essa primeira proposta não agradou o presidente Mário Celso Petralha, foi recusada, mas entre Botafogo e Léo Link já está tudo certo, e por mais que essa primeira proposta tenha sido rejeitada, as conversas continuam e o Botafogo está muito otimista para contratar o Léo Link. Primeiro sobre a escolha do treinador, né? Como é difícil conseguir substituir um treinador vitorioso, né? Arthur Jorge sai do Botafogo marcando a história do Botafogo, né? Embora deixando o torcedor infeliz, né? Pela maneira como ele saiu, enfim, o torcedor queria que ele ficasse. Mas é difícil encontrar no mercado, a gente comentava aqui, né? Como é difícil encontrar um treinador no mercado de hoje que tenha toda essa proposta, especialmente no Botafogo, que tem já uma forma de jogar bastante específica. Nesses quase 3 anos de SAF do Botafogo, tirando interinos, o Textor e os dirigentes do Botafogo contrataram 5 treinadores. 2 deram certo só, foram o Luiz Castro e o Arthur Jorge. O Textor, essa diretoria, eles contrataram o Bruno Lage, efetivaram o Lúcio Flávio, por decisão deles, e contrataram o Thiago Nunes. Esses 3 deram errado, então, assim, 40% de aproveitamento. De 5, 2 tiveram sucesso. É uma decisão, eu acho, uma das decisões mais importantes do futebol brasileiro nesse mercado aí, pelo elenco que o Botafogo tem. Claro, está sofrendo com as perdas, mas até agora o Almada é o único titular, que já a gente sabe que vai deixar o clube. O Botafogo tem um elenco fortíssimo, fez uma temporada de sonhos, melhor temporada da história do clube. E eu tenho muita curiosidade dessa reposição, porque vai ser brasileiro, é difícil pensar num nome brasileiro hoje, né? Luiz Castro está no mercado. Talvez, acho que o único nome brasileiro que me vem à cabeça é o Jardine, que está entrando para a história do América do México. Ele sairia do América do México para o Botafogo. Estrangeiros, qual é o patamar do estrangeiro, né? O Arthur Jorge era muito pouco conhecido. Ele veio até num patamar inferior em nível de conhecimento ao Luiz Castro e ao Bruno Lage. Foi até uma coisa que o incomodou depois que ele ficou sabendo que ganhava menos do que os dois, né? Que o Luiz Castro e o Bruno Lage, que eram mais conhecidos quando chegaram aqui. O Botafogo vai numa grife e o Textor demorou muito a contratar o Arthur Jorge, né? Quando saiu o Thiago Nunes, foram 2 meses ali, quase, e teve pré-Libertadores. O confronto com o Bragantino, por exemplo, que foi um confronto dificílimo, era o Fábio Matias, o interino, que até hoje é técnico do Juventude. Então, mas por exemplo, 2 de fevereiro tem Supercopa contra o Flamengo. Quanto tempo o Botafogo vai esperar um treinador? E qual vai ser o perfil? Eu tenho muita curiosidade sobre essa decisão. Até pelas peças de reposição que vai precisar, né? Como você falou, só tem o Almada de fora desse time titular, então mantém muito bem ali a base do time vencedor, mas precisa de peças de reposição. A gente viu como o Botafogo usou as peças de reposição, né? Vários desses jogadores que saíram do meio, da lateral, da zaga, foram jogadores utilizados ao longo da temporada. Adrielson porque o Botafogo foi titular na final, por exemplo. Exato. Né? O Tietê entrou, o Eduardo, todos esses que já Romero. Estão saindo, Romero. Então, assim, essas peças de reposição também vão ter muito a ver com a característica do novo treinador, que podem não ser mais peças de reposição, mas podem virar jogadores titulares, dependendo de como esse novo treinador pensa em futebol. E Léo Link, boa alternativa ao John. Sim. Jovem, 23 jovem, perdeu espaço no Atlético e agora acho que é uma ótima alternativa. Foi um dos muitos jogadores que caíram de produção naquele momento do Varinha ali, né? Não dá, e até tem um lance, por exemplo, que é o gol do Juventude que ele escorrega. É um momento de azar máximo ali. O Atlético perde em casa para o Juventude numa falha dele, mas um lance em que ele escorrega. E aí ele e vários jogadores caíram muito de produção. O Mikael foi bem, mas acho um goleiro com potencial, tem que esperar. Ele teve um bom momento, depois caiu, teve algumas falhas ali. Mas não foi uma coisa dele, né? Era um time que estava em clara queda de produção. Vinícius, a gente comentava mais cedo no programa sobre Andreas Pereira. O alvo do Botafogo, Sérgio Conceição, fechou com o Milan, que ontem demitiu o treinador também português Paulo Fonseca para contratar Sérgio Conceição. E o primeiro a falar sobre isso foi o canal do Manel lá no Twitter. Bom, segundo Paulo Vinícius Coelho, o Botafogo agora tem um novo alvo, André Jardine. Cara, quem é o Jardine? Que história é essa? Da onde veio isso? Vamos lá que eu vou te contar tudo isso mais um pouquinho, porque tem Bitelo, tem bastidores sobre a negociação do Jair para falar com vocês. Outrora especulado no Botafogo, Sérgio Conceição aceita a proposta para ser o novo técnico do Milan. Olha aqui, ele vai assinar um contrato até julho de 2026 e substituir Paulo Fonseca, que está prestes a ser demitido. A informação é do Fabrício Romano. O Botafogo não chegou nem a abrir negociações
com o novo técnico do Milan, né? Segundo o Fabrizio Romano. Ontem, inclusive, eu assisti a partida do Milan contra a Roma, um bando em campo. Muita gente já brincou atrás, então, Paulo Fonseca. Não é que ele seja um técnico ruim, tá? Mas o trabalho dele no Milan definitivamente não foi um trabalho muito bom. O Ranieri na Roma, por exemplo, conseguiu arrumar a Roma em muito menos tempo, começando um trabalho posterior ao trabalho do Paulo Fonseca no Milan. Como objetivo aqui é falar de Botafogo, vou parar por aqui. Fato é que Sérgio Conceição é uma carta fora do baralho. A gente sabia que ele tinha mercado na Europa e já tinha trazido essa informação para vocês anteriormente, por isso que ele não queria vir para o futebol brasileiro. E aí, logo agora, na parte da manhã, surge a notícia do PVC. Botafogo cogita André Jardine, multicampeão pelo América do México. Quem se lembra do André Jardine, que foi campeão também do Ouro Olímpico, do sonhado Ouro Olímpico com a seleção brasileira, a geração do Neymar, que conquistou o Ouro Olímpico, foi com o André Jardine como técnico. Acho muito interessante o perfil. É um técnico que sabe trabalhar com base, sabe trabalhar com jovens jogadores, com a formação de novos talentos, totalmente alinhado com a SAF Botafogo. Além de ser brasileiro, né? O pessoal está um pouco cansado dos técnicos estrangeiros, especialmente os portugueses. O nome de André Jardine, técnico do América do México, está sendo cogitado pelo Botafogo para o lugar de Arthur Jorge, que está indo para o Al Rayyan, informação do blog do PVC. Jardine tem feito história no México, com 6 títulos conquistados em apenas 18 meses. O Apertura, Clausura, você sabe, né, que no campeonato mexicano e dos países latinos de um modo geral, como a Argentina, por exemplo, o campeonato ele é dividido em turno e retorno, como é no Brasil, mas lá vale taça, né? Então, Apertura, Clausura, campeão dos campeões, Copa dos Campeões da Liga do México contra a MLS e a Supercopa do México. PVC acrescenta que Jardine não é a única opção da diretoria do Botafogo. Sérgio Conceição, que tem a admiração de John Textor, aceitou a proposta para se tornar o novo técnico do Milan. Deixa eu trazer você rapidinho aqui para o Transfer Market do André Jardine, para você ver quantos pontos por jogo o André Jardine, enquanto técnico, tem a sua trajetória na carreira. Manel, que história é essa de olhar para ponto por jogo? É o grande critério para você poder ver, do ponto de vista de resultado, a performance de um treinador. Se um atacante, um meia, você olha para assistências, você olha para gols, você olha para algumas dessas características. No caso de um treinador, você olha por ponto ganho por jogo. O Sérgio Conceição era um cara de mais de 2 pontos ganhos por jogo, o que era uma média muito interessante para um treinador. É uma média, principalmente numa amostragem muito grande, acima de 50, 60, 70 jogos, é algo muito difícil, sobretudo nas ligas mais competitivas. O André Jardine, meu amigo, ele tem 45 anos, é um cara que cumpre o perfil de ser jovem também, isso é bastante interessante, é um cara que teria um médio e longo prazo para poder gastar aqui no Botafogo um bom projeto. E ele foi campeão da Copa Sub-20 da Libertadores, agora eu não me recordo com qual equipe, mas seja como for, é um título que também mostra que ele sabe trabalhar com jovens atletas, como foi na Olimpíada. Olha aqui, ó, na temporada 24-25, ele tem 2,43 pontos ganhos por jogo no Apertura e 1,59 no Apertura, 1,59, esse Liligla aqui, 2,43, e no somatório, 1,83. No América do México como um todo, ele tem 1,97 ponto por jogo. Cara, ali em 2 é o ideal para você cravar que o cara é muito top. Então, vamos aguardar aí de 1,97, sem dúvida nenhuma, está muito perto. Sem dúvida nenhuma, ele tem conseguido bons trabalhos. Ele treinou aqui o São Paulo, apenas 10 partidas, ficou fazendo um trabalho como interino no São Paulo, também durante um tempo, no Grêmio e no São Paulo Sub-20, também no Inter Sub-20. Era um cara da base que o São Paulo lança para o profissional, não dá muita oportunidade. São Paulo queima ele vai para o Sub-23, ganha a Olimpíada, né? Com a seleção brasileira, lá fazendo Sub-20, Sub-23, aí ele vai para o São Luís, lá no México, e aí ele tem uma média não muito boa, mas ele consegue ir para o América do México, onde ele agora está fazendo história.
Então, esse é o perfil do André Jardine. Sem dúvida nenhuma, um perfil que me agrada demais. Se o Botafogo fechar com o André Jardine, eu vou ficar muito, mas muito mesmo, feliz, meus amigos. Eu vou ficar muito feliz, você não tenha a menor dúvida sobre isso. Vamos falar aqui sobre contratação de jogador enquanto você vai largando o dedo no like. O seu like é muito importante para a gente levar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Olha aqui, ó, o Botafogo formaliza a proposta ao Atlético Paranaense pelo goleiro Léo Link. O Botafogo que recentemente perdeu o Gatito Fernandes e vai rejuvenescer a sua meta trazendo o goleiro Léo Link. É bem provável que o Botafogo consiga trazer. O Atlético Paranaense não está numa boa temporada, foi rebaixado. Alguns jogadores não querem continuar porque não querem jogar uma Série B. Então, sair do Atlético Paranaense hoje é um grande atrativo. É um clube que vai perder muita receita em função da queda para a Série B e vai precisar aceitar as propostas que chegarem pelos seus jogadores. Então, não tem um grande poder de barganha o Atlético Paranaense. Eu acredito que essa proposta aqui vai ser aceita. O Léo Link, assim como o John e o goleiro Raul, cumpre o perfil de um jogador jovem, com muita projeção de futuro. Olha aqui, ó, ele tem apenas 23 anos. O Botafogo formalizou nesse domingo uma proposta pelo Léo Link. A informação é do Vene Casagrande. Léo Link terminou a temporada com reserva de Mikael em 2024. Foram 26 jogos pelo Atlético Paranaense. Tomara que feche, é um goleiro muito promissor, muito bem falado pelos scouters da vida há bastante tempo. Tomara que dê certo. Vamos seguir aqui porque tem notícia também do Bitelo. Olha que interessante, cara. Proposta do Botafogo por Bitelo, do Dínamo de Moscou, é de 10 milhões de euros. O jogador quer vir. Revelado o valor da proposta, de 10 milhões de euros. O ex-grêmio Bitelo deseja voltar ao Brasil. Ele tem 46 jogos pelo Dínamo Moscou, 11 gols, 9 assistências, atuando preferencialmente pela esquerda. Alguém vai me dizer assim, Manel, essa notícia está errada, porque já tinha saído uma outra notícia dando conta de que o Bitelo, do que o Dínamo de Moscou tinha rejeitado uma proposta de 12 milhões de euros pelo Bitelo. Não faz sentido ele aceitar uma de 10 milhões de euros. É verdade. Mas existe uma cláusula no contrato do Bitelo, é o que uma fonte está me passando aqui, não é uma fonte ligada ao jogador, mas é uma fonte que pesquisa bastante futebol, tá bom? Tem uma fonte me dizendo que ele tem a cláusula da guerra no contrato dele. Que cláusula é essa? Por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a FIFA permitirá que os jogadores estrangeiros que atuem nos dois países suspendam seus contratos para jogarem partidas. Isso tinha uma data, até junho, lá do começo da guerra. Mas parece que essa data, essa cláusula permaneceu para alguns casos. Os jogadores, quando eles são contratados, eles negociam essa cláusula. Por quê? Porque se der problema, der uma escalada na guerra, o cara não fica preso. Você está entendendo? Então, essa cláusula possibilitaria ele sair. A de 12 milhões, talvez ele não tenha também fechado com o clube, por isso ele deixou a cargo do Dínamo resolver, tá bom? Então, dessa forma, ele poderia sair. Outra coisa, tem um outro nome que pinta aí, ó. Tem um outro nome que pinta aí como um dos possíveis para treinadores do Botafogo, que é o do Matias Almeida, técnico argentino, que já tem 115 partidas comandando o AEK da Grécia. É um nome aí que o pessoal vem discutindo também, ó. Matias, deixa eu botar aqui para vocês verem. Matias Almeida, aqui, ó, Transfer Market. É um nome que nesse momento não existe uma informação sobre ele, tá? Mas eu já quero deixar aqui com vocês porque ele pode surgir. Tá? É um técnico de 51 anos, campeão da Grécia pelo AEK, taça da Grécia pelo AEK também, CONCACAF. Olha aí, campeão da Conca Champions, já tem na sua carreira, e campeão mexicano do Clausura, além da Supercopa do México. É um outro cara que vai entrar no radar. Lembra que eu te falei que a média de 2,0 para cima é uma média muito interessante para treinador? Pois é.
Ele tem isso em 115 jogos, numa amostragem bem grande no AEK, o que não é fácil na Grécia, né, cara? Você conquistar as coisas, porque lá você tem o time do Marinakis, muito rico, o Olympiacos. Ele também foi técnico do San José, do Chivas, lá no México. E aí ele também treinou o River Plate e o Banfield da Argentina. Fiquem de olho nesse nome aqui. Se surgir, foi um passarinho que me passou, beleza? Mas o nome da vez, sem dúvida nenhuma, é o André Giardini. Vamos aí no André Giardini, que seria muito bom. Um perfil jovem, brasileiro, muito promissor para o futuro. O Jair dos Santos rejeitou a proposta milionária do Botafogo, ele não quer se transferir. A informação é do Lance. Galera, eu só tenho a agradecer o Jair por ter preservado o Botafogo do mico que seria a contratação do Jair. Mas, Manel, seria um mico a contratação do Jair? Seria. Sem dúvida nenhuma, um jogador com muito potencial técnico, potencial tático, um jogador que provavelmente chegará à seleção brasileira, mas que jamais deveria ter recebido do Botafogo a proposta que recebeu, tá bom? A proposta que recebeu foi absolutamente exagerada. E me incomodou demais ver um ídolo da torcida do Botafogo. Para mim, ele é ídolo, e ele é ídolo para muitos torcedores, que é o Tiquinho Soares. Acho que, inclusive, o Botafogo, a partir de agora, vai passar a administrar um problema do vestiário, porque o Tiquinho, com certeza, deve ter ficado chateado, tá, por ter sido colocado desvalorizado após um título de brasileiro, após um título de Libertadores, onde ele participou ativamente dos dois. Ele é colocado como moeda de troca. E o Tiquinho é muito querido no vestiário. Vocês acham que os jogadores ficaram felizes de verem o Tiquinho sendo colocado como moeda de troca? A diretoria do Botafogo mandou mal nesse sentido aí. Não deveria ter agido dessa forma, em que pese o Jair ser bom zagueiro, o Texor que coloque dinheiro na mesa, mas não é nada para mandar o Tiquinho para lá, sobretudo dessa forma. Tá legal? Não sei qual a opinião de vocês, quero ouvi-los sobre isso, mas eu fiz aí diversas enquetes, conversei com diversas pessoas e não tinha absolutamente ninguém a favor dessa maluquice do Jair, tá bom? Olha aqui, ó. Voltando aqui ao Bitelo, informação do JP Fragoso, quentinha, de hoje de manhã. Olha aqui, ó, também ratificando os 10 milhões. Botafogo oferece 10 milhões de euros por Bitelo e oficializa a proposta pelo Léo Link. Então tá no Globo, para você ficar de olho também nas principais informações do Botafogo. Aí tá todo mundo aqui nas redes sociais agora já repercutindo, ó. Medeiros, Vene Casagrande, enfim. Para quem queria o Cuca, né? Para muita gente aí o Cuca é uma opção, para mim não é. Tá aqui, ó, o Cuca, ele tá de volta ao Atlético Mineiro. Vergonha maior do que tomar 3 caroços numa final de Libertadores, fora o baile, com um a mais em campo. O tempo todo, que faz meu cocoricó. Tá aí o Pedro Certezas dando aquela gastada, porque para muita gente é um absurdo você contratar o Cuca. Eu sou partidário dessa tese que o cara que, infelizmente, né, cometeu o crime que ele cometeu jamais poderia estar trabalhando no futebol brasileiro. Essa é a verdade no e crua. Ah, Manel, mas o processo acabou, cara. O processo processualmente ter acabado não inviabiliza o mérito que, de fato, houve a comprovação de ter encontrado sêmen do Cuca, né, nas roupas da vítima. Então, para mim, ele está morto. Se não de direito, ele está morto de fato. Beleza? Olha aqui as enquetes para dar parcial para vocês aqui, ó, que eu fiz ontem. Torcedor do Botafogo, você é a favor de incluir o Tiquinho Soares como moeda de troca pelo Jair dos Santos? Não, 87% no universo de 2.200 votantes. Torcedor do Botafogo, você está aliviado pelo Jair ter rejeitado a proposta ou que ele aceitasse? Né? Você está aliviado que ele rejeitou a proposta ou gostaria que ele tivesse aceitado? Apenas 8% dos 1.200 votantes gostaria que ele tivesse aceitado. 92% está aliviado pelo Jair não ter aceitado a proposta. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, ó, pra gente encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre o Botafogo.
Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.